Jornal da Bandeirantes, gente. A apresentação: José Paulo de Andrade, Salomão Esper, Rafael Colombo e Thaís Freitas. Jornal, gente. Ano 35, edição número 248. Hoje é 4 de fevereiro de 2013. Bom dia, Salomão. Bom dia, Thaís. Bom dia, Zé Paulo de Andrade. Ótimo retorno. Parabéns pelos 50 anos. Estamos todos muito felizes, mais do que o habitual, com o seu retorno, pelas homenagens que você recebeu. Afinal de contas, você é o mestre de todos nós, é o nosso exemplo diário aqui. Parabéns mais uma vez. Mas tive como mestre o Salomão Esper. Eu fiz um balanço aqui da minha vida profissional, e a minha vida profissional começou com o Salomão Esper, como meu diretor na Rádio América. Naquela época, a diferença de idade era grande, né? Porque eu ainda era um moleque de 19 anos, o Salomão já tinha 32 e era diretor. Hoje já não faz tanta diferença assim. Hoje nos aproximamos, né, Salomão? Mas a minha homenagem, se há uma pessoa que marcou a minha carreira, essa pessoa está aqui ao meu lado, que é o Salomão Esper. Obrigado, Zé. Parece que o homenageado sou eu. Hoje são 50 mim. anos de Zé Paulo. E Zé Paulo, você aguarde mais um pouquinho aí, porque hoje a abertura do jornal vai ser diferente. Nós vamos fazer aqui, diferentemente do que a gente está habituado na abertura do jornal, com os principais destaques do dia. É evidente, daqui a pouquinho a gente vai falar bastante daquilo que é notícia, do que aconteceu no final de semana, do que vem por aí ao longo dos próximos dias. Mas eu, a Thaís e o Salomão vamos prestar a você uma homenagem que é de toda a redação e de todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes também. Aqui na abertura do jornal, a gente vai dar uma passada rápida pela sua vida profissional ao longo desses 50 anos da Rádio Bandeirantes, de Rádio Bandeirantes. É claro que haveria coisa muito mais... haveria muito mais itens para serem citados aqui, mas a gente fez um rápido resumo de trechos que a gente considerou serem os mais importantes da sua carreira nesses 50 anos de Rádio Bandeirantes, completados agora em 1º de fevereiro de 2013. Ele é a voz da Rádio Bandeirantes, ele é a voz de São Paulo, ele é a voz da dona de casa, do ouvinte, das notícias econômicas, dos ávidos pela análise política. A voz de quem quer pôr a boca no trombone ou espalhar um fato positivo. De quem quer conhecer facetas pouco mostradas por artistas, personalidades e políticos e não tem como perguntar. Ele é, há décadas, a viva memória de fatos históricos da cidade e do país, mas traduz esses momentos com facilidade e jovialidade que cativam seguidores de todas as idades. E não é para menos, afinal, José Paulo de Andrade dedicou praticamente toda a vida à radiodifusão, e quando a gente fala toda a vida, é toda a vida mesmo. O jornalista, bacharel em Direito pelo Largo São Francisco, completa nada menos do que 50 anos de Rádio Bandeirantes. São 5 décadas inteiras informando, analisando, falando o que pensa e falando para ouvintes que são verdadeiros seguidores de todas as crenças, ideologias e idades. E logo, em abril, serão 40 anos à frente do programa de maior audiência do rádio brasileiro, o Pulo do Gato. A rotina é puxada, mas ele não abre mão. Às 5h30 em ponto, o operador de áudio Ailton Dias solta a vinheta, a produtora Silvânia Alves se posiciona na coordenação e entra no ar a voz que habita a memória do paulistano diariamente desde 1973. 5h30, está começando mais um dia na vida do brasileiro. É 17 de dezembro, segunda-feira. Bom dia. Alô, São Paulo, bom dia, Brasil. Folhinha virando na alvorada da primavera 2012, a caminho do verão, que chega na sexta-feira agora, hein? Há 4 décadas, apresentado originalmente pelo mesmo âncora e liderando a preferência do ouvinte, o Pulo do Gato surgiu de uma necessidade. Uma história que o Zé Paulo, como é chamado pelos seguidores, não se cansa de contar, como nessa entrevista concedida em 93 ao apresentador Dárcio Arruda. Na época em que surgiu o programa, 1973, nós vivíamos sob censura. E uma das grandes alternativas do programa, que era colocar a população em contato direto com as autoridades, é que marcou mais. Então, de certa forma, você com isso podia até fazer as críticas que a censura normalmente não permitiria. Então, era a maneira encontrada dessa prestação de serviço e que acabou se consolidando exatamente pelo Pulo do Gato. Acho que o grande mérito que o programa teve foi esse. Mas quem é esse paulistano que passou a infância num bairro da Zona Sul da capital, jogando botão, brincando de bola e que desde muito moço sonhou em trabalhar em rádio, hein?
taurino de signo e de personalidade forte, bem forte, né, Zé? Ele nasceu em 18 de maio de 42, tem 2 filhos e, não se pode deixar de dizer, é São Paulino fanático. Ao lado do jornalismo, realizou outro sonho de menino. Formou-se bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Zé Paulo começou a carreira no início da década de 60 na Rádio América e chegou à Rádio Bandeirantes AM 840 em 63. A história de como chegou na emissora foi contada por ele recentemente no audiolivro Futebol é com a Bandeirantes. Eu participava na Rádio América da equipe esportiva que era a B da Bandeirantes e fazia o plantão esportivo. Eu entrei em rádio pelas mãos do diretor de teatro e TV, radicado já há alguns anos em Portugal, Atílio Ricó, que foi meu colega de bancos escolares no Liceu Pasteur. E um dia eu comentei com ele que meu sonho de garoto era trabalhar em rádio. Eu desisti de tentar a carreira, porque não via de que maneira eu poderia entrar nesse meio que eu gostava tanto. E passei a me dedicar aos estudos, tanto é que quando eu conheci o Atílio Ricó, já estava no curso clássico e já tinha o meu caminho determinado, que era fazer o vestibular da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que é um dos meus orgulhos. Entrei na São Francisco e na época em que tinha exame oral, mas coincidiu com a minha entrada em rádio. E o meu sonho de criança estava se realizando e o mundo perdeu possivelmente regular advogado, né? E o mundo esportivo ganhou um locutor de abertura. Como todo grande profissional de rádio, José Paulo de Andrade atuou com maestria em diversas funções. Uma delas, locutor esportivo. Quando Arnaldo César Coelho apita, bola em jogo, sai o Palmeiras, serviu a Dudu, Zequinha no seu campo intermediário. Vai parando o Zequinha, olhando para o campo de ataque, jogando na meia direita para Ademir da Guia, que estava completamente livre. Ademir para servir no comando, voltou para Ademir, engatou. Gol! Uma festa para os olhos, o gol de Ademir da Guia. Eu dizia, engatou marcha para avançar e com um potente sem pulo alcançar o canto esquerdo da meta de Neuri, estabelecendo em São José do Rio Preto aos 12 minutos do segundo tempo. 1 para o Palmeiras, 0 para o América. Passou pela reportagem de campo, época em que teve a oportunidade de participar da cobertura do 1000º gol de Pelé, no dia 19 de novembro de 1969. Atenção, correu para a bola, Pelé, parou, atirou, aplaudindo, personificado no público que toma as dependências do Maracanã. É o aplauso de todos nós. Pelé, o rei do futebol, marca o seu 1000º gol. Zé Paulo de Andrade. Flávio Araújo, nós sentimos orgulho de sermos contemporâneos do maior jogador de futebol de todos os tempos. Homem Edson Arantes do Nascimento, jogador Pelé, passa a ser a própria história do futebol no século XX. E ao lado da prestação de serviço como apresentador de O Pulo do Gato, Zé Paulo de Andrade se tornou também uma referência de apresentador no jornal da Bandeirante Gente. A bancada, dividida sempre com o amigo e companheiro Salomão Esper e também com o Joelmir Betting, mais recentemente com o Rafael Colombo. No ar com o Gente, desde 18 de abril de 78, Zé Paulo sucedeu o saudoso Vicente Leporassi com o seu Trabuco, um sucesso de audiência. Gente falando, gente ouvindo, gente protestando, gente morrendo, gente cantando, gente com fome de notícia, gente acreditando, gente nascendo, prioridade Bandeirantes, gente. Gente, viaturas, telex, teletipos, caixa postal, vozes e microfones a serviço da opinião pública. A equipe Bandeirantes de Jornalismo, o Scrap do Rádio, a equipe técnica mais experiente do rádio brasileiro e você. Para nós, importante mesmo é a verdade.
8h10, nós queremos avisar os ouvintes da Bandeirantes que esta tribuna vai continuar à disposição da população de São Paulo. E nós estaremos atendendo ainda cartas chegadas ao saudoso companheiro Vicente Leporassi. São 8h11, você está acompanhando uma abertura especial do Jornal da Bandeirantes Gente, uma homenagem da Central Bandeirantes de Jornalismo aos 50 anos de casa de José Paulo de Andrade. Bom avisar mesmo, não vão pensar que eu já fui dessa pra outra. Tá aqui. Tô medindo o pulso dele constantemente aqui, tá Vivinho da Silva aqui. E não foi marmelada, hein? Foi surpresa mesmo no ar aqui, o Zé tá... Não, e a gente se dá conta, né, do tempo que passou, né? Muitas coisas. José Paulo de Andrade, referência de radiojornalismo, também é inspiração para jovens talentos que ingressam na profissão. É que o âncora, que completa 50 anos de Rádio Bandeirantes, mantém uma linguagem atual e sem rebuscamento que alcança todas as gerações. Por isso, muitos estudantes pedem entrevista, por isso também é que não é nada raro encontrar avô, pai, mãe, filho, filha e netos ouvindo o Pulo do Gato e o Jornal Gente. Dono de um estilo combativo, José Paulo também não se faz de rogado. Defende suas convicções na base do doa a quem doer e mesmo que não faça coro com a maioria. É isso que revolta o cidadão. A falta de respeito com que ele é tratado. E a administração anterior foi o zelo. Mas ao invés de melhorar o ensino público, nós vamos mediocrizar a universidade. Você topa com verdadeiros brações aí pela... Então ele joga essa ciclofaixa na Domingos de Moraes, na Vergueiro, na Paulista. Tem a santa paciência. Ô Gueto, me explique aí. As pessoas deixaram pra última hora pra fazer isso. Acenam com o quê? Com o rompimento das instituições, é isso? Para defender? Por causa de um acidente na saída do túnel do Tribunal de Justiça, mais de 1 hora. Sem chocante mesmo, né? O cidadão levanta cedo, faz os seus planos pro dia, e aí um miserável desses aí, né? Que vai ter, certamente. A discussão agora se impõe, né? Porque 20 crianças mortas... Se não chamar atenção, é o nosso Hugo Chávez de outra forma, né? Ele manda silenciosamente, atrás do Hugo Chávez, né? Que toma posse o dia que ele quiser. Então nós estamos no país das bolsas e das cotas, que significam, em última análise, voto baratinho, né? Versátil e atual, José Paulo de Andrade não dispensa certos hábitos que cultiva com prazer. Um deles é trazer na memória e saber de cor e salteado fatos ocorridos há muito tempo. Por isso, quando entrevista um político, quando fala de economia, quando conversa com um artista, ele evoca não notícias da internet, mas as próprias lembranças. Conhecido e reconhecido como um dos maiores formadores de opinião do radiojornalismo, ele também é lembrado pelos amigos, cantores e compositores. Não é para menos. Afinal, ele também foi apresentador de diversos programas musicais de sucesso. Recentemente, em entrevista ao Jornal Gente, Rony Fon agradeceu orientações passadas a ele. Se você quiser ouvir então a minha história sobre alguém a quem eu muito amei, só direi que ela deixou sua imagem ilusória no meu coração que eu fechei. Ah, meu bem. Você ainda se arrepia quando ouve Meu Bem, Rony Fon? Zé, isso aqui é uma devolução de juventude para dizer o mínimo, viu? Como você tocou essa música? Zé Paulo, como eu devo a você? Você foi uma das pessoas, você sabe disso, que mais tentaram indicar um caminho correto para mim. Para quem não sabe, foi Zé Paulo de Andrade que me fez gravar a música A Praça. Não tinha nada a ver, nada a ver comigo. Eu ainda falei contigo, poxa vida, não tem nada a ver comigo e tal. Na época tinham 900 mil aparelhos de vitrolas no Brasil. Olha que coisa, como eu sou antigo. Foi em 67. Vendemos 1.100.000. Ou seja, as pessoas deviam comprar o disco e botar na parede, porque não tinham onde tocar, né? E os críticos às favas, né? Ah, sim, claro. Porque por eles você não gravaria nunca, lógico. Ao comentar a própria versatilidade, José Paulo de Andrade costuma brincar, dizendo que só não transmitiu o enterro, porque até luta livre narrou na TV. Mas, se o jornalista é parte viva, integrante e atuante da radiodifusão brasileira, também fez história na TV, onde atuou até como ator. Jornalista dos mais competentes, bacharel em Direito e com décadas de experiência, ele tem meio século na cobertura política, com destaque para a mediação de debates. Boa noite. A Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão e o Canal 21 levam até você, a partir de agora,
o último debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Dentro de 72 horas, você, eleitor, vai escolher o próximo administrador da cidade. E terá aqui a última oportunidade de conhecer as propostas e os planos de governo de Geraldo Alckmin, vice-governador, candidato da coligação Respeito por São Paulo, formada por PSDB, PTB, PSD, PV e PRP. Enéas Carneiro, candidato do PRONA. Luísa Erundina, deputada federal representando a coligação São Paulo Somos Nós, do PSB, PDT, PPS e PMN. Romeu Tuma, senador da coligação Mãos Limpas, formada por PFL e PMDB. Marcos Sintra, deputado federal do PL. Marta Suplicy, ex-deputada, representante da coligação PT, PCB, PHS e PCdoB. José de Abreu, da coligação São Paulo Exige Respeito, formada por PTN e PST. Paulo Maluf, ex-prefeito do PPB. José Maria Marim, ex-governador do PSDC. Neste primeiro bloco do debate, cada um dos candidatos aqui presentes vai responder a uma única pergunta no tempo de 45 segundos, de acordo com a ordem de sorteio realizada na presença dos assessores. Bom, agora a coisa vai ficar quente, hein? É assim, com a informação na ponta da língua, que ele não recua diante de um embate em entrevista. E nem evita perguntas polêmicas, como nos dois casos a seguir. O primeiro deles com o ex-governador Orestes Quercy. O jornalista, eu sou jornalista, radialista. Tem a presunção briga de 4 anos. De ser o dono da verdade. Jornalista, porque é jornalista, acha que é o dono da verdade. Eu não acho que sou. Vê um pedacinho da coisa e já dá a opinião dele, às vezes irresponsavelmente. Isso não pode. E não é o meu caso. Se eu me desculpe, mas não é o meu caso. Também. A gente tem que ser responsável por aquilo que fala. Não é porque é jornalista que é melhor que ninguém. Nós estamos aqui, cara. Não, o governador tem razão. E nós tem muito jornalista safado por aí. Isso tem. Então, tem muito governante safado. Tem. Então agora vamos acalmar. Já que o senhor não se irritou, eu também não. Então vamos acalmar e conversar direito. A respeito do IPVA que nós estamos falando. E também com o ex-presidente Jânio Quadros. Doutor Jânio, uma acusação, o senhor me permita essa pergunta aqui, porque ele lhe dará oportunidade de responder. Uma acusação que sempre lhe fazem, e me parece será até um tema de campanha contra o senhor, é que o senhor é chegado a bebidas alcoólicas. Como é que o senhor recebe esse tipo de acusação? Eu não recebo muito mal. A minha vesícula é que recebe. Eu estou proibido de tocar em álcool há cerca de 2 anos. De tocar em álcool. Uma só gota. E ele na mesa de operação. Os médicos andam namorando a minha barriguinha e querem cortá-la. Mas não o farão, não. Quer dizer que o senhor tira de letra esse tipo de acusação contra o senhor? Ora, é simplesmente ridícula. E mais, quem a fez está respondendo por ela no Tribunal de Justiça. Já está sendo processado. Entre 1977 e 1994... foi diretor do Departamento de Jornalismo da Rádio Bandeirantes num período movimentado da vida política brasileira. A função, exercida em paralelo com a carreira no microfone, foi deixada de lado depois que o infarto obrigou Zé Paulo de Andrade, que trabalhava de domingo a domingo, a tirar o pé do acelerador. Atendido na emergência do Hospital Dante Pazanese, Zé Paulo diz que, a partir daquele dia, nasceu de novo. Aprendeu a deixar o tabaco bem longe de sua vida e do seu coração e tornou-se um defensor ferrenho das campanhas anti-fumo. O fato também o ensinou a pegar mais leve com outra grande paixão, o São Paulo Futebol Clube. Um amor que também o acompanha desde a mais tenra idade. O primeiro título a gente não esquece. Então, o primeiro título que o São Paulo ganhou nacionalmente foi em 1977. Até não merecia ganhar, porque o Atlético Mineiro tinha muito mais time, tinha terminado a fase normal do campeonato aí uns 10 pontos na frente. O São Paulo tinha um time que estava sendo montado ainda e deu a sorte lá do Valdir Pérez, né, com a sua malandragem de goleiro, ter tirado a concentração do Toninho Cerezo, que depois viria a ser um dos maiores jogadores que passaram pelo São Paulo.
Eu me lembro desse título de 77, que foi o ano em que meu filho Paulo nasceu. Ele tinha, acho que, 10 meses. Nossa, a hora que terminou, eu não acreditava, né? Que São Paulo pudesse ganhar. Já terminar 0-0, o jogo foi um feito, né? E ganhar nos pênaltis teve, assim, aquele sabor todo especial. E, lógico, como torcedor, né? Eu não modulei muito o meu grito, né? Não dava para controlar isso, né? Eu lembro que a minha esposa veio falar, não faz isso que o menino se assusta. E realmente ele estremecia nos meus braços lá, né? E eu alegre. José Paulo de Andrade, 50 anos de Rádio Bandeirantes. A história dessa voz, que é a voz da nossa emissora, não cabe em apenas uma homenagem, é claro. Mas, por 5 décadas de jornalismo e prestação de serviços, a Rádio Bandeirantes, em nome de todos os seus profissionais, de todos os seus ouvintes, não pode deixar de dizer obrigado. Zé Paulo, e eu também estou emocionada, Zé. Muito obrigado aí a todos vocês. Vocês sabem que eu não sou muito chegado nesse tipo de evento, mas eu aceito humildemente, porque afinal de contas é um marco, né? Eu lembro, já contei isso aqui, o meu pai trabalhou num único emprego na vida, 42 anos, foi no Banco de Londres, né, do Lloyds. E eu achava um absurdo quando era jovem. Imagina ficar 42 anos na mesma vez, eu estou a 50. E é uma alegria muito grande, eu divido isso com o Salomão. O Salomão tem até um pouco mais do que eu aqui na Bandeirantes, talvez 1 ano, né, Salomão? É. E de empresa, porque foi o único patrão da minha vida, a família Saad. E de empresa eu completei já 52 anos, porque eu trabalhei 2 anos antes de vir para a Bandeirantes na Rádio América, né, que na época era do grupo. Então, olha, essa homenagem que vocês me fazem aí, primeiro, me deixa muito emocionado e segundo, não me julgo merecedor de tanto que vocês fizeram. Os nossos ouvintes estão precisando aí saber das notícias, mas eu quero agradecer a alta direção desta casa, lembrar com saudade de João Jorge Saad, onde foi por ele que tudo começou, o Johnny, que é o seu sucessor, o nosso vice-presidente de rádio, Mário Bacei, o diretor de jornalismo, Zé Carlos Carboni, vocês todos que formam a cúpula do Departamento de Jornalismo, Rafael Colombo, Thaís, Daniel, Salomão Esper, que é o meu irmão mais velho. Eu sempre o considerei assim, porque o Salomão tem uma sabedoria que um dia eu espero alcançar. E como eu disse aqui no começo, eu devo muito da minha carreira ao Salomão Esper, com as suas pertinentes observações. Salomão é um crítico, mas daqueles sagazes. Eu me lembro que eu fazia na Rádio América com o Atílio Ricó, um programa esportivo, e o Salomão chegava na porta e ficava olhando uma cara cínica para nós. E um dia ele falou assim, é o primeiro programa esportivo humorístico que eu ouço no rádio. E tinha saído lá uma batatada qualquer, eu não lembro se foi o Atílio, se fui eu, a batatada, o Salomão foi lá na porta. Então, por esse crítico que o Salomão é até hoje, eu sempre procurei me esmerar nas coisas que eu fiz. E é uma influência que me acompanhou por todos esses 52 anos, porque na época, né, eu tive 2 anos lá, o Salomão era o diretor. Então, o Salomão tem sido um norte na minha carreira. É a homenagem que eu faço a ele. Obrigado, Zé. Se eu soubesse que o Na Geral ia ser o sucesso que é, não teria feito nenhum tipo de crítica ao programa futebolístico com humor. Nem sempre se acerta, né, Salomão? Só dar os créditos aqui pro texto de abertura do Jornal Gente, da Adriana Cury, da Silvânia Alves. Daqui a pouquinho, saindo daqui, a gente vai gravar e colocar na internet pro ouvinte que quiser acompanhar novamente e guardar essa recordação aqui. E eu não sou saudosista daqueles que dizem assim, hoje nós não temos mais profissionais como naquele tempo. Não. Em cada geração nós encontramos talentos. Rafael aqui ao meu lado, você aí, a Silvânia Alves na produção, a Adriana Cury, são talentos da nova geração. Então não tem essa não, viu? Cada geração tem os seus talentos. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Jornal Gente.